Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Fórum Garden, que é o nosso grupo de estudos Argumentos pela Democracia. Esse nosso grupo é vinculado ao mestrado em Justiça Administrativa pela Universidade Federal Fluminense, coordenado pelo professor Carlos Magno. E, sempre lembrando, o nosso encontro é gravado. Hoje é 2 de abril de 2026, uma quinta-feira santa, e agradecemos imensamente o convite aceito pelo professor Maurílio Casas Maia, da Universidade Federal do Amazonas, defensor público estadual, né? Tem pós-doutorado em algumas áreas, nem vou citar porque são tantas. Parabéns pela sua dedicação, professor. No momento, atua como professor na Universidade Federal do Amazonas, é defensor público, autor de alguns livros e também líder de um grupo de pesquisa de direito e proteção de vulneráveis dentro do PPGD da UFAM, né? Hoje ele veio conversar com a gente sobre uma realidade que talvez não seja tão comum as pessoas que habitam o centro-sul do Brasil, que é o que é viver na região amazônica e o que é defender vulneráveis na região amazônica. Então, com o tema democracia e defensoria pública entre as vulnerabilidades e a Amazônia, a gente convida o professor Maurílio para vir falar conosco. Passa a palavra para o senhor, professor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade, especialmente na pessoa do professor Carlos, na sua pessoa, Linei. Espero poder contribuir em outros momentos também e aprender ainda mais com vocês. Eu quero ouvi-los. Acredito que a gente vai ter um tempo para isso também aqui hoje, mas que lembrem-se de me convidar também para outros momentos para ser ouvinte de fato e aprender muito mais. Agradeço a presença das demais pessoas aqui presentes que estão dando esse tempo para dialogar conosco sobre esse tema, na pessoa da doutora Rosália também, porque nutro um especial carinho e admiração, né, como defensor público, já encontrei com ela nos fóruns, né, especialmente em audiência custódia, e sempre tive muita satisfação em trabalhar perante a sua presidência. Então, na pessoa de todos saudados, quero iniciar aqui para dialogar um pouquinho sobre defensoria pública, democracia e as vulnerabilidades amazônicas. Bem, basicamente eu vou tentar dialogar aqui com breve esclarecimento sobre o sistema de justiça brasileiro, e aqui é uma parte um pouco mais teórica, portanto eu não vou me prender tanto nisso, vou deixar alguns insights aqui, peço que nesse primeiro momento, quem tiver alguma questão, se quiser depois levantar em seguida, fique à vontade, mas não é meu enfoque principal. Eu realmente quero focar na outra parte, que é sobre o povo da floresta, a população ribeirinha, e algumas dificuldades que nós enfrentamos aqui, algumas barreiras ao acesso à justiça. Então vocês vão perceber que eu preferi trabalhar com muitas fotos e a partir dessas fotos realizar alguns comentários. Eu acredito que isso vai permitir causar algum sentimento de incômodo, dúvida, e isso poderá proporcionar aí algum diálogo proveitoso mais à frente. Passando aqui rapidamente, então, por essa questão preliminar do sistema de justiça, eu quero lembrar que o sistema de justiça brasileiro, eu considero ele um dos mais evoluídos do mundo, se não mais no sentido de separação funcional. Essa ideia de não concentrar poderes na figura de um determinado agente, ela supera muito no Brasil a ideia daquela tripartição, porque quando ela vai ao sistema de justiça, ela resolve realmente dividir as funcionalidades, né? Nós não temos, ao menos teoricamente aqui, e não devemos encontrar na prática, a figura do juiz inquisidor, né? A figura do juiz que produz provas, investiga, porque nós temos um Ministério Público. Também não devemos encontrar juízes que promovem a defesa da fazenda pública, porque temos a advocacia pública prevista na Constituição. Dispensa apresentações à advocacia na esfera privada, representando os interesses para os quais é constituída. E aqui, não menos importante, porque também é instrumento de parte do nosso encontro, a Defensoria Pública, e é interessante dizer que existia um modelo socialista remoto em que o juiz era obrigado a assumir a defesa do réu hipossuficiente, que não poderia pagar o advogado. Obviamente que isso, da mesma maneira que prejudica a imparcialidade do juiz, aquela figura do juiz inquisidor que investiga e acusa, do mesmo modo um juiz defensor também a gente pode considerar aí descambando para a parcialidade.
Então, nesse sentido, essa divisão de funções constitucional, ela tem por fim evitar a concentração de poderes, abuso, preservar a imparcialidade judicial, e é um sistema plural em relação aos interesses que podem ser viabilizados, né? O Ministério Público como fiscal da ordem jurídico-democrática, a advocacia pública zelando pelos interesses do Estado, os interesses fazendários, a advocacia, por quem for constituída, ela estará ali atuando, e a Defensoria Pública, temos uma frase de Gilmar Mendes, principalmente a partir da emenda constitucional 80, nós teríamos, talvez, a Defensoria como uma espécie de ombudsman dos direitos humanos. Gilmar Mendes fala isso expressamente, que a emenda 80 passou a vincular expressamente a Defensoria Pública à promoção dos direitos humanos, algo que a Defensoria já promovia, professor Carlos, há muito tempo. A gente sabe que a Defensoria Pública, especialmente no Rio de Janeiro, que tem a Defensoria mais antiga do Brasil, o professor Kleber Alves, inclusive, também tem uma ótima pesquisa sobre essa questão, e ele vai relembrar, a Defensoria Pública trabalha com direitos humanos desde as suas origens, mas a emenda constitucional 80 de 2014 é que deixa isso muito mais claro, e foi o que, me parece, fez o ministro Gilmar Mendes trazer a Defensoria Pública aí como uma espécie de ombudsman dos direitos humanos. Não que o Ministério Público, por exemplo, não seja vinculado a direitos humanos, a advocacia pública não tem alguma vinculação também, mas expressamente no sistema de justiça a Defensoria Pública tem essa vinculação. E até deixo um desafio aqui antes de passar esse slide. Me parece que ainda falta um estudo aprofundado sobre os impactos de vincular expressamente a Defensoria Pública aos direitos humanos no nosso cenário jurídico normativo, e especialmente a partir da realidade fática que nós enfrentamos. Destaquei aqui o inciso 11 da Lei Complementar 80, a Lei Orgânica da Defensoria Pública, que vincula essa instituição não só a grupos vulneráveis mais conhecidos, como crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência doméstica, mas que abre ali a um conceito jurídico determinado outros grupos que mereçam especial proteção, outros grupos vulneráveis que mereçam especial proteção do Estado. Eu tenho dito em alguns textos que me parece aí que o legislador realizou uma interpretação autêntica, Pedro, Jussara, porque o conceito que é mais vinculado à Defensoria Pública na Constituição, além da promoção de direitos humanos, seria a proteção dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. E fica muito mais claro nessa legislação o diálogo que tem essa expressão necessitados com a palavra vulnerabilidade, com a palavra vulneráveis. Isso também pode ser reforçado na Corte Especial do STJ, já coloco aí o embargo de divergência, que a Corte Especial julgou é o maior órgão de uniformização do STJ, e abre-se um caminho, inclusive, a partir de precedente do ministro Herman Benjamin, atual presidente da Corte, para pensar que a Defensoria Pública, especialmente enquanto instituição, especialmente no plano coletivo, não vincula-se somente à necessidade econômica, ao vulnerável econômico, mas à gama de hipervulneráveis sociais, excluídos, hipervulneráveis, o que é ratificado em julgamento de controle concentrado de constitucionalidade na ADI 3943, quando o Supremo determina que a expressão necessitados deve ser interpretada para dar máxima efetividade ao acesso à justiça, quando também, nesse recurso extraordinário que coloquei em tela, 733, 433, o Supremo afirma que bastaria existirem vulneráveis em tese, em relação a uma tutela coletiva presente naquele grupo que a Defensoria Pública se legitimaria. Então, não demandaria propriamente uma comprovação expressa e vinculada ao caso concreto, a partir de declarações de hipossuficiência e documentação, por exemplo, como aconteceu, professor Carlos, no Amazonas, por volta de 2013, antes do julgamento dessa ADI. A Defensoria da União e do Estado, não sei se a Linei lembra desse caso, se a doutora Rosália lembra, mas era na Justiça Federal, e foi o magistrado naquela época entendia que a Defensoria Pública, primeiro, ele superou a ideia de que não teria legitimidade coletiva, para entender depois que poderia existir coletividades necessitadas, mas depois ele passou a entender que a coletividade deveria ser integralmente, o que é um absurdo, formada por pessoas vulneráveis econômicas. E a Defensoria Pública da União e do Estado naquela época, para responder a uma ordem de emenda à petição inicial daquele juízo, realizou um mega mutirão para colher as declarações de hipossuficiência e documentação, e levou assim, caixas e mais caixas de documentação. Obviamente que é impraticável propor ações coletivas dessa maneira, e obviamente também, ainda bem que o Supremo Tribunal Federal e o próprio STJ passaram a trabalhar de uma maneira mais racionalizante, que não obriga você a coletar um por um
prova da hipossuficiência econômica de cada um dos beneficiários. A propósito, a própria Lei Complementar 80, no artigo 4º, menciona que basta que uma tutela coletiva que a Defensoria Pública venha propor, que ela possa beneficiar, em tese, alguma pessoa necessitada, que o requisito estará preenchido. E a depender do conceito de necessitado, no plano coletivo a dimensão é muito mais ampla, a coletividade necessitada de estrutura, de saneamento público, enfim. Então, essas interpretações na esfera coletiva, elas são muito mais generosas, porque a própria Constituição é generosa e nunca limitou a Defensoria Pública necessariamente a necessitados do tipo econômico. Sempre deixou esse conceito aberto. E fechando esse slide, a Defensoria Pública vem sendo tratada, esse é só um exemplo, a DPF 709, vem sendo tratada como guardiã dos vulneráveis, vem recebendo paridade com a intervenção institucional do Ministério Público de custo iuris para levar sua visão institucional aos processos. E isso traz mais democracia aos debates jurisdicionais. Esse caso, por exemplo, envolvia questão de povos indígenas isolados, mas nós temos outros casos, como, por exemplo, o caso das favelas, né? A DPF 635, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro migrou da posição de amicus curiae, considerada com mais limitações em termos de poderes processuais, migrou para a posição de custos vulneráveis e passou a ter mais poderes e a ser ouvida como uma parte constitucional, que é muito interessante porque a visão, o modo de ver de uma defensora ou defensor público costuma ser muito diferente de um fiscal da ordem jurídica, de um fiscal da lei. Relembra que as regras de Brasília, né, que trabalha as condições de vulnerabilidade a partir de uma ideia de que existem barreiras para enfrentar situações de risco, para exercitar direitos junto ao sistema de justiça. Essas regras de Brasília não são direcionadas só à Defensoria Pública, mas também a juízes, à polícia, ao Ministério Público e aos diversos órgãos que trabalham, de alguma maneira, com a efetividade de direitos e, portanto, eu considero um documento soft law que merece a nossa atenção por estimular uma interpretação mais aberta e generosa ao acesso à justiça. E aqui eu começo a centralizar, professor Carlos, Linei e demais amigos e amigas presentes, aqui na questão do Amazonas. Olha que legal, né? Nós temos aqui a menção expressa ao povo da Amazônia, eu até preferiria falar povos da Amazônia, né, no plural, para trazer essa pluralidade, já deixa aqui um ponto crítico para a gente conversar. E o povo ribeirinho também, que é tradicional, que daqui a pouco eu vou tentar falar o quanto essa categoria, esse grupo populacional é esquecido de Brasília e até mesmo aqui no nosso Amazonas. É importante, eu trago isso principalmente para quem não é muito conectado à esfera do estudo da Amazônia, né? A Amazônia, ela transpassa a fronteira brasileira, e eu não vou me ater muito nessa questão, porque eu acredito que muitos sabem disso, né? A Amazônia não é só brasileira, nós temos uma Amazônia brasileira, claro, que é integrada principalmente pelos estados do norte, mas não só, nós temos aí o centro-oeste também, e um pedacinho do nordeste, e já vai ficar claro aqui que o Amazonas fica claro no mapa, mas que, se não ficou, que fique claro agora, a gente já consegue enxergar Manaus aqui na capital do meu estado, né, onde eu nasci, a gente já começa a enxergar aí a dimensão dessa selva de pedra que está no meio da floresta amazônica, que é Manaus, que é o maior estado do Brasil em termos de dimensão territorial, maior que muitos estados, por exemplo, maior que muitos países, aliás, como, por exemplo, a Espanha. Né? Vários países caberiam dentro do Amazonas, se a gente fosse trabalhar aqui com a tentativa de demonstrar a imensidão que é o país Amazonas. Né? E o Amazonas, ele também não é densamente povoado, né? Nós não temos, principalmente no interior do estado, nós não temos assim, um grande povoamento. Por volta de 50% da população está na capital. E daqui a pouco até eu vou mencionar para vocês que tem alguns casos em que a gente consegue encontrar um êxodo da própria população indígena para a capital, não só a população não indígena interiorana, mas a gente vai perceber que muitas vezes eles vêm para Manaus em busca de um estudo para o seu filho, que seu filho possa ser doutor, fazer uma faculdade. E eu vi isso de um cidadão indígena, tá? Porque ele quer que se o filho dele não venha se sentir bem, que o filho dele possa ter acesso ao médico. Eu me lembro que eu vi isso exatamente na Justiça Federal, quando eu participei com a DPU, enquanto defensor estadual em um consórcio, e eu ouvi de um cidadão indígena que ele falava o seguinte: olha, o indígena quer manter sua cultura, quer preservar o seu modo de viver, mas quer que o filho dele, quando adoeça, tenha um médico. Isso eu não tinha lá no interior isolado, não tinha um hospital para o meu filho,
eu quero que o meu filho possa manter a cultura do meu povo, mas eu quero que ele seja doutor como o senhor. Então, a gente percebe que muitas vezes existe um certo êxodo para a área urbana, não necessariamente porque, já deixa esse primeiro ponto, que eu acredito que vulnerabiliza a nossa democracia em termos de igualdade substancial. Essas pessoas saem do seu território original, com o qual às vezes tem até um vínculo espiritual, porque elas querem ter acesso a serviço público, querem ter acesso a estudo, a medicamento, a médico, e assim, serviços e assim por diante. Energia elétrica. Em 2014, para vocês terem ideia, quando eu cheguei na cidade de Maués, que tem belíssimas praias amazônicas, inclusive, se alguém conhecer depois aí, comenta para mim, e eu ouvia das pessoas que estava chegando, e elas falavam isso com toda alegria, na comunidade dela, Luz para Todos. Citavam Lula, citava Dilma, enfim, mas falava, tá chegando o Luz para Todos, isso com uma alegria imensa, e chegou naquele ano de fato, 2014, em várias comunidades, isso era de um progresso imenso, e aí eu deixo uma reflexão de passar de slide aqui, né? A gente debate quarta revolução industrial, a sociedade 5.0, né, tecnologia na veia, na alma, essa simbiose entre sociedade e tecnologia, mas tem comunidades no Brasil, inclusive no interior do meu Amazonas, talvez aqui, acredito eu, até aqui na cidade também, na capital, que sequer chegaram na revolução industrial da energia elétrica. Né? Então, são reflexões que a gente precisa chegar, que a democracia não é igual para todos, o acesso não é igual para todos, não só de direitos, mas de serviços e assim por diante. Manaus é uma cidade que transborda cultura, belíssima, cercada de natureza, eu repito, é uma selva de pedra encravada no meio da Amazônia, não deixa nada a dever a nenhum outro grande centro, tem mais de 2 milhões de habitantes. Tem belíssimas paisagens naturais, como o Encontro das Águas, aí Rio Negro e Rio Solimões se encontrando, que vão se tornar mais à frente o Rio Amazonas, mas também tem uma grande favelização, e aqui eu começo, a minha ideia não é, pessoal, tá, limitar a minha cidade aos seus problemas sociais, não eu realmente não vou trazer aqui toda a beleza da minha cidade, tudo aquilo que ela tem de bom, tá? Então não entendam a minha apresentação como reducionismo de Manaus, do Amazonas, a essas dificuldades, mas eu quis trazer aqui os pontos que me doem na cidade. Eu poderia, repito aqui, trazer muita coisa bonita aqui, tanto culturalmente, como em relação à cidade em si, como em relação ao entorno, quanto em relação ao que transborda de cultura, mas eu repito, aqui eu quero trazer os problemas que eu considero de acesso a direitos no nosso cenário democrático. E o primeiro problema que eu posso ressaltar aqui é que Manaus, apesar de ter grande desenvolvimento, ela tem um alto índice de favelização e segregação, tá, urbano. Temos problemas com palafitas, falta de saneamento básico. É muito comum que a população mais empobrecida more nesse tipo habite nesse tipo de moradia que eu coloquei em tela. Né? Nós temos cidades, nós temos locais em que as cidades estão em cima a cidade está em cima do rio. Né? Nós temos os flutuantes. Eu vou falar de um problema dos flutuantes daqui a pouco. Vou provocar em relação aos civilistas. Se tivermos algum civilista aqui, vai ficar uma provocação daqui a pouco. E aqui começa a entender, tá, meus caros? Isso é um problema que nós temos em alguns setores da orla de Manaus, mas não quero dizer que é só um problema, porque em alguns contextos é manifestação cultural. Então a gente tem que ter cuidado também para não fazer uma leitura totalmente a partir de um viés, como no meu caso, que nasci e fui criado na capital Manaus e sou acostumado com a área urbana, e quando eu fui trabalhar no interior pela defensoria, me deparei com a realidade que eu não sabia que tinha aqui no meu estado, porque eu não tinha vivido. Então a gente, quando está distante dessa realidade, às vezes a gente acha que todo caso de um cidadão que é ribeirinho seria um caso de um problema social. Não necessariamente, a gente tem uma cultura e a gente tem um modo de viver que eu acredito que tem que ser preservado, inclusive à luz da Constituição. Eu trouxe aqui, como eu sou professor de processo civil, professor Carlos, eu tomo licença para dizer que em alguns momentos eu vou citar aqui ou trabalhar com alguns conceitos que a professora Fernanda Tartucci trabalhou na tese de doutorado da USP, do livro dela Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil, pensando que para se promover e se buscar acesso à justiça e aos direitos, especialmente através do processo, mas não só no processo, claro, a gente tem atuação extrajudicial, tem os mecanismos multiportas, existem vários tipos de barreiras que podem ser levantados, tecnologia, vulnerabilidade geográfica. Essas duas de baixo, elas afetam muito o cidadão amazonense, especialmente no interior, mas não só.
organizacional, biológica, econômica. Então a gente vai tangenciar essas barreiras ao acesso à justiça, vistas como vulnerabilidade, que são barreiras, repito, ao acesso a direitos e à justiça. E aqui eu começo, agora sim, professor, eu começo a trabalhar com algumas imagens, né? É muito comum que eventualmente, se a juíza, se a doutora Rosália, fosse fazer um trabalho no interior, na zona rural do interior que ela trabalha, ou até aqui no entorno, que ela precise andar nesse tipo de transporte, que a gente costuma chamar de voadeira aqui, a defensoria também, o Ministério Público também, os delegados, enfim. O sistema de justiça depende muito, não necessariamente das estradas, mas principalmente dos rios. O interior em que eu trabalhei, que é Maués, belíssimo, repito, uma cidade amazônica belíssima, eu só chegava lá ou de barco ou de aviãozinho, tá, pessoal? Foi um prazer para mim, muito aprendizado, muitas histórias, algumas engraçadas que não vai dar para contar aqui, espero um dia poder contar no café, professor Linei. Mas, veja, comecem a visualizar que pensar o acesso à justiça na Amazônia é pensar em acessar lugares remotos que estão cercados por água e floresta. É preciso lembrar que nem todo povo, nem toda comunidade que vive no meio da floresta quer ter contato e correria muito risco, aliás, se tivesse algum contato com o, entre aspas, civilizado, né? Povos indígenas isolados. Então, pensar o acesso à justiça e à democracia na Amazônia já começa pelo desafio geográfico. Pensar a democracia na Amazônia é pensar em barreiras geográficas. Para votar, inclusive, daqui a pouco eu vou falar disso. Vejam só, salvo engano, essa foto é no que se chama de cabeça do cachorro, área ou Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, salvo engano, é naquela área. Enfim, é muito bonito. Mas vejam o principal meio de transporte, tá, pessoal? Como diz aí na tela, eu usei parte desse slide eu usei anos atrás, quando eu fiz uma apresentação na Emerge, inclusive. Quando o professor Key Economics esteve na cidade do Rio de Janeiro, eu também estava lá levando um pouquinho da história aqui da acesso à justiça na Amazônia, especialmente no Amazonas. Essa foto ela foi retirada por uma defensora pública, doutora Poliana, no tempo de enchente. É preciso lembrar que a gente tem um acesso à justiça que ele é talvez bifásico, professor Carlos, aqui na Amazônia. O exercício da democracia, o exercício de direitos, ele é um pouco bifásico. Por quê? Porque às vezes o rio seca demais e às vezes o rio sobe demais. E nas cidades, especialmente interioranas, secar demais ou subir demais acarreta toda uma mudança de localidade, de trânsito, e isso gera extrema dificuldade. Essa defensora, eu faço uma homenagem a ela, porque o defensor público-geral da época disse, olha, nós não temos condições de lhe manter aí no atendimento, pode vir para Manaus, você vai trabalhar aqui. Ela disse, não vou, porque se para mim estará difícil, imagina para o povo que está aqui. E aí, o primeiro dia que ela atendeu sobre enchente, a fila da defensoria pública dela era essa aí. Povo em cima de canoas para tentar exercitar direitos e buscar acesso a direitos e à justiça, que obviamente uma boa parte deles iam repercutir mais na frente na porta do Poder Judiciário também. Porque uma homenagem ao Poder Judiciário do Estado, o itinerante, né, que vai na balsa, né, doutora Rosália? Com esse ônibus aí, que é o trabalho do Poder Judiciário amazonense. A Defensoria Pública também tem uma carreta, né? Não é a carreta furacão, é a carreta da Defensoria. O Poder Judiciário tem um ônibus dele também, que sobe em cima de uma balsa e vai seguindo o rio acima. Acho que o doutor Alexandre era que era responsável, não sei se ainda é por esse trabalho, acho que é, né, doutora Rosália? O que eu sabia era ele, mas atualmente, nesse momento, não sei lhe informar, não. O doutor Luiz Cláudio também esteve uma época. O doutor Luiz Cláudio também ele faz muita itinerância, né? Então, homenagens também a esses juízes que são desbravadores aí, de uma realidade bem peculiar, mesmo para quem é morador aqui da capital do estado. A Namã, que é conhecida como ali a Veneza amazônica, né? Porque faz uma comparação, porque há um momento do ano que a cidade fica quase que completamente embaixo d'água. E o Poder Judiciário dá seu jeito de trabalhar, a Defensoria, o Ministério Público, o trabalho acaba não parando, porque os órgãos já se adaptaram a essa realidade. A gente convive aqui com a questão dos problemas culturais, se for em Manaus, tá? Mas também pode eventualmente receber a visita de pessoas indígenas, né? Obviamente que em determinados interiores essa presença é muito mais forte, mas o que eu quero ressaltar com essa foto é
a importância de pensar o acesso à justiça e a direitos no Amazonas, e quando eu falo isso, professor, não quero me limitar aqui ao Poder Judiciário, nem à Defensoria Pública, o acesso a direitos junto ao poder público em geral, né, ao Estado, aos municípios, ele precisa ser pensado multiculturalmente, interculturalmente, para que a gente pense, de fato, em falar em uma democracia com efetividade de direitos. Aqui, um exemplo aqui de atuação da Justiça Eleitoral, com o cadastramento biométrico especificamente voltado para os povos indígenas da área, que naquela região é principalmente voltada à etnia dos chicunas, mas não só. Essa preocupação no estado do Amazonas, ela realmente tem que ser presente, porque ela muitas vezes vai travar na questão da barreira linguística. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, que eu estou passando aqui por imagem do trabalho. Pode falar, minha amiga. Permite só uma parte rapidinho, porque está Claro. no contexto do que o senhor está falando. Está em andamento aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas a construção de um protocolo inédito que vai garantir atendimento intercultural aos povos indígenas. Eu tenho a honra, a felicidade de estar presidindo a Câmara Temática que trata dessa questão dos povos indígenas quilombolas, de justiça interracial. Então, nós estamos trabalhando, nos reunindo com órgãos, com a FUNAI, com várias outras instituições, para elaborarmos esse protocolo, que vai ser muito importante, porque, como o senhor sabe bem, já trabalhou em algumas comarcas, que tem uma grande demanda, realmente, de povos indígenas, e a principal barreira para que eles tenham acesso já começa do próprio idioma, né, da língua, eles não entendem, né, então, tudo isso está sendo feito aqui de uma maneira inédita no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Maravilhosa notícia, viu, doutora Rosália? É importante. A gente, você não pode pensar essa justiça na Amazônia com apagamento dos povos indígenas, né? Mas, infelizmente, né, aqui a gente está cortando na própria carne, né, doutora Rosália? Infelizmente, a gente tem que fazer uma autocrítica. Por muito tempo foi uma pauta esquecida pelas instituições, né? Não estou falando só de uma, mas de várias. Mas que bom que atualmente, mais recentemente, como esse trabalho também, eu vou mostrar alguns aqui, existe uma preocupação diferenciada realmente com acesso aos direitos, à justiça e ao exercício da democracia com esses segmentos populacionais. A questão da documentação, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, os cartórios fazem um trabalho realmente muito importante, mas há tempos atrás era algo realmente visível. Nós temos que pensar aqui que a alteração das águas, tá, pessoal? Se o rio sobe ou se o rio seca, nós temos o acesso à justiça que tem que ser pensado de uma maneira totalmente diferente em cada região do estado. E aqui eu vou passar rapidamente com essas imagens, né? Se o rio sobe demais ou seca demais, a gente tem aqui questões catastróficas, né? A própria cidade de Manaus, anos atrás, ficou dessa maneira, né, no centro da cidade. Nós tivemos uma enchente muito grande, isso levou, inclusive, a Defensoria a apresentar o trabalho dela na COP, que foi no Egito. Os municípios do estado acabam decretando estado de calamidade. Você vê que essas casas, né, que muitas vezes já foram forjadas para sobreviver e superar a cheia de um rio, às vezes ainda assim ficam abaixo do nível da água, como nesses casos. Prejudica o cotidiano das famílias, e aqui eu realmente estou concentrando em mostrar as imagens da população mais vulnerável, tá? Professor Carlos, eu quero deixar claro que isso aqui é uma realidade, se a gente pensasse até na expressão aqui racismo ambiental, essa é uma realidade da população mais vulnerável, como geralmente em todos os estados, quem sofre mais com uma enchente, com alagamento, geralmente é a área mais empobrecida. Então, em Manaus não é diferente, nós temos áreas que você nem sequer tem consciência que o rio transbordou. Então, para a população de classe média e bem melhor de vida econômica, não vai sentir isso. Então, eu estou falando aqui daqueles que realmente necessitam e que estão à margem da sociedade. Vejo, então, esses recortes de realidades, tá? A população ribeirinha, aqui a Defensoria Pública atuando em algumas áreas em que a população ficou sem água potável, teve atuação em relação a essas questões, recomendações, provocações do governo, busca para conseguir auxílios. E aqui a gente vai começar a lembrar também das atuações junto aos povos indígenas. E no Amazonas, a doutora Rosália não vai me deixar mentir,
Nós temos aqui um problema muito, muito grande com o conflito agrário, a depender da região do estado, até com conflito com resultado morte também. São muitos problemas que envolvem ocupação irregular, duplicação, triplicação de registros sobrepostos, isso é extremamente problemático. A Defensoria Pública, além de atuar nessa área também e provocando o Poder Judiciário ou os órgãos administrativos para tentar solucionar, atuando na questão ambiental, como eu disse agora há pouco, e eu queria começar a concentrar aqui algumas atuações para que as senhoras e os senhores tenham alguma percepção de que algumas atuações podem parecer bobas, mas podem fazer toda a diferença. E uma delas aqui é um caso de um casamento coletivo muito grande, com algo por volta de 800 famílias. Atualmente, o Poder Judiciário vem promovendo, a Defensoria costuma promover, hoje em dia, inclusive, atua em parceria muito mais forte nesses casos. Nós tivemos aqui um casamento em 2020 de um modo que iniciou de um modo muito informal. Veja como a democracia, às vezes, ela precisa, às vezes, só de um WhatsApp, né? Supostamente 300 casais indígenas, somente 300, já era muito, né? Queriam casar. E eles procuraram a FUNAI. E aconteceu de um defensor do Rio de Janeiro, olha só o Rio de Janeiro aqui conectado ao Rio Amazonas, né? Um defensor do Rio de Janeiro me manda um WhatsApp dizendo que um cidadão da FUNAI, um servidor da FUNAI, queria falar comigo. Falei com ele, eu vi que aquela questão não era comigo, era com o defensor geral, que ele queria o auxílio para promover esse casamento coletivo. E um casamento coletivo que seria, em princípio, para 300 casais, se tornou um casamento de 800 casais. E a Defensoria Pública, muito preocupada, professores, estudantes aqui presentes, com a questão de gerar uma aculturação. Por que está acontecendo, né? A Defensoria fez uma investigação, inclusive, contra antropólogos também e tudo mais, e se acabou de descobrir que alguns queriam, de fato, ter o papel para dizer sou esposo da fulana, ou sou marido de ciclano, enfim. E outros queriam para viabilizar eventuais direitos previdenciários. Então, perceba como a cidadania vai se entrelaçando, né? Então, todos eles exercitavam a cultura, mas queriam também ter acesso a esse direito, né? Sem perder a sua cultura, sem se aculturar, mas queriam ter esse direito ao casamento, e isso foi viabilizado. E hoje é algo que se repete, né? O Poder Judiciário também tem promovido bastante, promoveu recentemente. E conta aqui uma curiosidade, tá? Teve um caso de uma indígena um pouco mais idosa que não pôde ir ao local, e a Defensoria e os órgãos foram até esse local. E o atual defensor-geral, Rafael Barbosa, ele conta que ele chegou na casa, essa situação aqui é bem peculiar, viu? Ele conta, Linei, professor Carlos, que quando ele chegou na casa da indígena, tinha uma Barbie pendurada na parede da senhora indígena. E ele ficou contemplando aquilo, pensando. E ele disse que caiu a ficha dele depois de alguns segundos. Ele disse, caramba, às vezes a gente chega na casa de um amigo, de uma amiga, o que tem na parede? Um cocá. Ela tinha uma Barbie para simbolizar a cultura daquele outro povo lá que não é dela. Como a gente, e talvez achasse bonito, enfim. Então ele traz essa realidade. Quando ele palestra sobre isso, ele conta essa história. Deixa eu só conseguir realizar aqui a troca de tela, pessoal, que deu uma pequena travada aqui. Pronto. Bem, aqui a questão da cidadania eleitoral. Na verdade, pronto, aqui. Esse caso ele já se repetiu, tá, nesses anos mais recentes. Nesse ano, na verdade, a Defensoria está tentando emplacar de novo uma medida similar a essa. O que acontece? O Amazonas é muito grande. Os povos, seja as comunidades, povos da floresta, seja as comunidades não indígenas ou indígenas, muitas vezes, para votar, precisam transitar no barquinho, professor Carlos, para exercitar essa democracia, essa dimensão da democracia presente no voto, por 9, 10 horas no barquinho. Isso com um motorzinho. Se for de canoa, sabe Deus quando chega. Então, se for de canoa remando, sabe Deus quando essa pessoa vai chegar. Então, houve uma articulação, a Defensoria auxiliou na organização, e aqui eu estou pensando em barreiras organizacionais, dessa população do Marau, para que se coletasse assinaturas dos interessados em votar, e provocando o TRE, o Judiciário Eleitoral foi muito sensível,
e instalou 2 novas sessões eleitorais mais próximas dessas comunidades e em algumas dessas comunidades. Então, perceba que provavelmente existem outras comunidades ainda na mesma situação. Perceba que muitas vezes os povos indígenas querem votar, mas não tem, seja por barreira organizacional, eles não conseguem reivindicar esse acesso à urna eletrônica, seja simplesmente por barreira geográfica e econômica, a pessoa não tem como se transportar no dia da eleição. Só que a gente tem que lembrar que a gente está falando de comunidades inteiras, milhares de pessoas que vão deixar de votar porque não têm acesso a uma urna mais próxima. Então, pelo menos nesse caso aqui, essa provocação dos povos indígenas à Defensoria Pública e impactando no TRE gerou realmente uma melhoria do nível de cidadania desse agrupamento, dessa comunidade. Quero mencionar aqui, e na verdade aqui que seria barreiras linguístico-culturais, a Defensoria conquistou um prêmio Inovare 2023 por esse programa que se chama Bem-vindo em Nhangatu, Poranga Pezica, eu não sei ao certo qual seria a pronúncia adequada, por trabalhar com tradutores e intérpretes em um município, que é São Gabriel da Cachoeira, que 90% da população no Amazonas é indígena. Isso é do outro lado do estado, isso é muito longe daqui, mas muito longe mesmo, tá, pessoal? Assim, para vocês terem ideia, se a gente fosse pensar na tríplice fronteira, que eu vou citar daqui a pouco, que é Brasil, Peru e Tabatinga, que é mais próximo dessa área, você vai tomar um voo que é quase o mesmo tempo de Manaus e Rio de Janeiro. E dentro do mesmo estado. Então, é realmente um estado de dimensões continentais e que isso acarreta problemáticas. Você imagina, né, doutor Rosa, quem era juiz na década de 70, precisava ir de barco para o interior, levava 2, 3 semanas dentro de um barco. Não sei se a doutora Rosala enfrentou alguma coisa nesse nível alguma vez. Doutor Maurílio, quando eu entrei já tinha avião, minha primeira comarca foi Erunepé, e tinha voo 3 vezes na semana, então eu tive essa felicidade. Mas tem uma piada interna no tribunal que diz que as férias dos juízes são de 60 dias por causa do Amazonas, porque são 30 dias para chegar na capital e mais 30 para voltar para a sua comarca. Faria todo sentido, viu? Se a MB souber desse argumento, provavelmente vai levar nos debates, viu? Da próxima vez aí. Enfim, esse caso, veja, é o Prêmio Inovare que faz uma coisa que é óbvia. Mas o óbvio, às vezes, ele não é visto. Eu acho que José Carlos Barbosa Moreira, que falava, né, saudoso, que falava que tem coisas que elas estão tão perto do nosso nariz que a gente não consegue enxergar. Ela está ali debaixo do nosso nariz e a gente não enxerga. Por quantos anos o Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, os estados, os municípios não conseguiam perceber que o problema para o exercício da democracia, da cidadania e exercício de direitos e acesso à justiça, para essa categoria de segmento social, que é intercultural, está na barreira linguística, está na barreira intercultural. Às vezes, só depende de um intérprete, de um tradutor. Recentemente, o Poder Judiciário, inclusive a partir do CNJ, e isso foi lançado aqui no Amazonas, com a ministra Rosa Weber, traduziu alguns cartazes e alguns documentos jurídicos para a língua Nhangatu, salvo engano, para tentar promover uma maior proximidade dos direitos com essa população tão excluída. Então, esse prêmio, embora eu fale que é óbvio, mas é um óbvio que eu não via, que ninguém via, e que graças à inteligência e ao estudo dessa colega, ela levantou, e ainda bem que ela levou a Prêmio Inovare e venceu, demonstrando mais acesso. Talvez alguns de vocês queiram perguntar, poxa, mas por que o espanhol está aí? Porque aquela região tem muito imigrante da Colômbia, do Peru, venezuelanos também. Então, o que acontece? É importante superar essa barreira linguística mesmo em relação ao espanhol. Eu já fiz a audiência de custódia aqui na doutora Rosali Manaus, que eu, o juiz e o promotor, a gente se virou no espanhol, né? A gente fez um portunhol lá e deu certo, mas não era para ser bem assim, né? Então, a gente ainda está muito aquém daquilo que é realmente desejado, mesmo aqui nas áreas de fronteira no nosso Amazonas. Caso ritual Yanomami, caso do ritual fúnebre. Bem, eu vou deixar aqui em tela um tempo para quem quiser ler, vai ficar gravado também depois, né? Então vocês vão poder ler, mas basicamente alguns rituais fúnebres Yanomamis, eles levam dias, até meses,
Há quem diga que possa chegar a anos, a depender da importância do membro que vai ser velado. Isso envolve você deixar um corpo na floresta, sob folhas e paus de árvore, enfim, cascas, e tempos depois levar os ossos dessa pessoa para uma cremação e servir de alimento para a família, alguns familiares e a comunidade. Isso demora muito tempo. Mas perceba, exercitar essa possibilidade cultural que eles têm pode gerar barreiras quando nós que organizamos o nosso sistema que envolve direitos previdenciários e direitos hereditários, dependemos de toda uma formalidade. Então, os Yanomamis, eles encontram dificuldade, muitas vezes, em conseguir um registro de óbito tardio por causa do modo de viver e da sua cultura fúnebre. E perceba, não há propriamente um local onde esse corpo vai estar enterrado, então não tem como você preencher essa formalidade em um documento, uma certidão de óbito. Então isso gera problemáticas e os cartorários geralmente negam. Esse é um caso recente de atuação da Defensoria Pública também aqui do Amazonas. Deixa eu superar somente aqui um pequeno travamento aqui na minha máquina para poder passar para o próximo slide. Acho que foi. E a Defensoria Pública, então, atuou. E olha a curiosidade, por um atendimento remoto. Aí você fala como, né? Bem, o que aconteceu? A Defensoria Pública hoje tem umas unidades descentralizadas do interior que são muito semelhantes aos pontos de inclusão digital do CNJ. Eles são mais ou menos contemporâneos, são quase da mesma época. A Defensoria Pública, então, tem unidades mais afastadas, mais remotas, para escolhas digitais e isolados geográficos. Essa pessoa pode até uma unidade da Defensoria que faz esse trabalho para que ela tenha contato com o defensor que está na capital ou em uma sede de polo. Então, a gente consegue remover ali obstáculos ao acesso à justiça que são de cunho geográfico, por isolamento, e também tecnológico, quando a pessoa não sabe realmente manusear esse material. Só que quem facilitou aí, a gente tem uma articulação interinstitucional com a FUNAI, foi a FUNAI que buscou a defensoria juntamente com essa família indígena para providenciar aí o exercitar desses direitos e a aceitação pela nossa justiça, pelo nosso judiciário, que teve sensibilidade com isso também, desse ritual fúnebre, sem que isso representasse uma barreira ao exercício da própria cultura, falemos assim. Caso do lixão fluvial peruano. Bem, esse caso, a Defensoria Pública foi provocada pela população de Benjamin Constant, e aqui, professor, estou falando de uma situação em que a população benjaminense, no interior do estado, próximo fronteira com o Peru, ela adoece por várias doenças, além de parasitas, várias doenças intestinais, há suspeita de aumento de casos de câncer. Por quê? Porque no Peru tem um lixão que fica sobre o rio vai descendo e banha as águas de Benjamin Constant. A população recentemente, inclusive, teve problema com o seu fornecimento de água e precisou beber água desse rio. E esse era um caso invisível há aproximadamente 30 anos. A Defensoria Pública passou a provocar as diversas esferas de poder, inclusive oficiando a própria presidente Lula. Acredite se quiser, nós fizemos esse ofício. A ministra do Meio Ambiente, ao Ministério das Relações Exteriores, para expor esse problema, e fizemos um trabalho de articulação midiática muito grande para tentar resolver esse caso antes da COP que nós tivemos ano passado. Não foi resolvido, apesar do grande barulho que foi feito na mídia, saindo em jornal nacional e tudo mais, inclusive, esse problema. Mas, esse ano, o governo federal procurou essa população para oferecer algumas alternativas, já com algum orçamento, mas isso envolve, inclusive, um problema transfronteiriço, né? Porque o governo peruano, até o momento, não resolveu esse problema. Então, a Defensoria Pública também atua com alguns paliativos, tentando conseguir água tratada, entre outros materiais para a população. Mas onde eu quero chegar? Existe uma faixa populacional que sequer tem direito a ter acesso a um rio não poluído, mesmo estando na floresta amazônica, que sequer consegue beber uma água pura, que sequer consegue proteger minimamente seu direito à saúde, por conta dessa questão, e que passou, na verdade, 20 anos, por volta de 20 a 30 anos, invisibilizado nesse problema. E onde eu chego com isso? Né? Um quadro de subcidadania que nós temos aqui,
que é extremamente lamentável, né? Mas eu garanto às senhoras e aos senhores que é só um dos problemas que nós temos aqui, que estão invisíveis ainda sobre a nossa floresta amazônica. E aqui já são os problemas que eu vou apresentar numa reta final, professor. Deixa eu ver até como eu acho que estou prolongando demais aqui, deixa eu acelerar. Queria falar aqui rapidamente sobre problemas de exclusão jurídica em nome da proteção ambiental. Primeiro ponto, nada contra a proteção ambiental, tudo a favor, na verdade. Só que eu queria ressaltar é que a proteção ambiental, a proteção urbanística tem que ocorrer de acordo com o devido processo legal. E vocês vão perceber aqui comigo, ou pelo menos eu vou tentar mostrar isso, é que muitos processos coletivos que tem aqui no Amazonas, o condão e a vontade de proteger o meio ambiente, eles acontecem entre, por exemplo, Ministério Público e Estado do Amazonas, Ministério Público e Município de Manaus, Estado versus município. E, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, vários defeitos da democracia estadunidense aqui a gente poderia citar, mas as class action dos Estados Unidos preocupam-se bastante com o que se chama de notificação adequada e representatividade adequada. Acontece que no Amazonas, a gente tem aqui casos em que propõe-se ações para proteger o meio ambiente e esquece-se de tentar trazer para o processo comunidades que estão realmente excluídas e que sequer sabem que esse processo existe. Participa empresário, participa a associação de empresário, município, Estado, Ministério Público. Defensoria não participa, não é chamada, como no caso dos flutuantes. Atualmente, a Defensoria Pública vem tentando suspender a remoção dos flutuantes, que muitas vezes estão há séculos ou décadas de população tradicional, população pobre, né? População realmente que vive há muito tempo no local, porque elas estão recebendo o mesmo tratamento de flutuantes comerciais de uma área próxima. Então, mesmo sem a participação, notificação de um representante adequado, de um ribeirinho tradicional, mesmo com a Constituição do Estado, como eu disse, protegendo esse grupo dos ribeirinhos, nós não tivemos participação. E a Defensoria Pública hoje vem contando com a decisão de alguns juízos mais sensíveis a esses grupos para suspender isso, para tentar que, se eventualmente essa população for sair, que saia de acordo com o devido processo legal, participando do processo de conhecimento. E aqui a provocação que eu disse que ia fazer aos civilistas. Existem pontos de cidade flutuantes no Amazonas, porque isso é inerente à cultura do ribeirinho. O Código Civil não pensou nisso. O Código Civil não foi pensado para essas pessoas, sequer essas pessoas foram lembradas. Então, se a última instância da democracia dessas pessoas, que não foram lembradas na democracia legislativa, é muitas vezes brigar no Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário esquecer delas, pode enterrar qualquer resquício de democracia e direito delas. O caso dos vendedores de rua é um apelo, uma questão similar, mais em relação à questão urbanística. A Defensoria, mais uma vez, ingressa em favor deles e consegue também uma suspensão, mas o problema é o mesmo. Invisibilidade democrática em ações coletivas dos mais excluídos. Nesse ponto, a ferramenta da intervenção da Defensoria Pública como guardião dos vulneráveis realmente tem sido, como que a Constituição, um instrumento do regime democrático, para permitir que aqueles que ninguém lembrava por ocasião da tramitação processual, e já não lembraram por ocasião da lei também muitas vezes, possam ter algum tipo de participação democrática, ainda que seja nessa última rácio que é o Poder Judiciário. E aqui eu deixo a reflexão, será que nós não estamos também, lembrando aqui o STF que tratou de racismo estrutural recentemente, será que a gente não está tendo um racismo ambiental em relação ao esquecimento dessas pessoas? Claro que tudo que eu disse aqui, essas atividades todas, elas começam a lembrar que essas pessoas vivem no isolamento geográfico e que elas precisam ter acesso a bens e direitos, acesso à democracia, e começam a se tomar medidas para tentar se retirar essas pessoas dessa situação de subcidadania. Mas, talvez, como no caso do racismo estrutural, a gente possa pensar em um racismo geográfico, um racismo ambiental, que talvez não esteja, como diz a STF, no estado de coisas inconstitucional, porque nós já estamos fazendo alguma coisa, mas quantos ainda não estão esquecidos, né? Essas são as minhas conclusões e reflexões. Eu só queria pedir autorização, professor, para colocar um vídeo de 2 minutos aqui para a gente, só me permite? Deixa eu, então, ver como é que eu vou fazer isso. De vez em quando a minha
Minha tela trava aqui na passagem de um slide para... Vamos lá. A gente só precisa que o anúncio passe, né? Assinatura premium aí, doutor Maurício. Pois é, e pior que, na verdade, eu nem estou no YouTube, eu estou na própria página do... Nossa, seu vídeo vai começar em 11 segundos, então é o tempo que eu vou ganhar aqui, pô, pro anúncio. Seu Guilherme diz que está... Uma cerimônia coletiva no Amazonas oficializou a união civil de mais de 800 casais de 2 povos indígenas. A vestimenta é diferente, mas o nervosismo é igual ao de qualquer outro noivo. Nervoso, muito, muito. Estou muito nervoso. A noiva experimenta o vestido minutos antes do casório. O dia de festa e alegria. Estou feliz, não é só por mim, senão por toda a população que vão se casar hoje. Estão de parabéns, estou alegre por isso. Estamos em Benjamin Constant, município amazonense a 1.118 quilômetros de Manaus, onde 1/3 da população é de indígenas. Aqui é o palco do maior casamento coletivo de indígenas já realizado no país. De casamento coletivo, a gente sempre sabe que tem e congrega algumas dezenas, né, de noivos, mas centenas, 806 casamentos de indígenas é algo realmente emblemático na sociedade brasileira. Essa história começou com um grupo de cerca de 300 casais, que procurou a FUNAI para saber como oficializava a união. A Defensoria Pública do Amazonas visitou as aldeias e acabou descobrindo muito mais gente interessada. Mais de 800 casais de 35 comunidades diferentes. Nós viemos aqui para saber qual era a situação, entender o que eles queriam, levar o acesso à justiça para essas pessoas. Então, assim, cada família era uma peculiaridade diferente. Cada um queria casar por um motivo. Ou, às vezes, queria ter um pedaço de papel para falar: eu sou casado com a fulana ou com o cicrano. E a questão para muitos casais não era só garantir a certidão de casamento, ter o documento em mãos. Tão importante quanto o papel era garantir que a celebração desse momento respeitasse os costumes e as tradições indígenas. Como era muita gente, foram 3 dias de cerimônias em 3 diferentes comunidades. Por causa da dificuldade de acesso às aldeias, o casamento coletivo virou uma operação com o apoio de homens da Marinha, do Exército e da Polícia Militar. Depois de 65 anos juntos, os índios Ticuna, Guilherme Pereira e Etelvina Amaral, agora são um casal de papel passado. Seu Guilherme diz que está muito feliz e que, mesmo estando tanto tempo juntos, agora ele pode enfim dizer que essa é a sua esposa e que se sente um verdadeiro cidadão do Brasil. Bem, eu acredito que é isso que eu tinha, professor, para passar. É muito difícil selecionar essas diversas realidades aqui, porque o Amazonas ele é um estado plural, com muitas realidades, mas eu acredito que isso, do mesmo modo que toca meu coração, toca o coração da doutora Rosália, que ela conhece muito bem, da Linei, é realmente algo que nos toca, porque eu que sou um cara aqui que vivo em Manaus, na capital, com todo o concreto punjante aqui, vivia distante disso, só fui ter conhecimento quando eu fui de fato para a defensoria, né? Conhecer a justiça dos pés descalços, né, doutor Rosário? E aí, como fala, a gente tem ali aquela frase, né, que diz que a justiça às vezes é como serpente, só pica quem tem pés descalços, né? E aí a gente percebe que a gente precisa calçar esse povo, e o trabalho é da academia, é das universidades, dos professores, juízes, defensores, servidores e da sociedade em geral. Muito obrigado pela oportunidade, professor, estou à disposição. Professor Maurílio, muito obrigada pela sua exposição. Também veio aqui meu relato de experiência, já fui servidor 2 anos de comarca de interior, também na cabeça do cachorro, lá em cima. É um termo muito usado pelos militares,
que é a fronteira subindo em direção a Roraima, área ali próximo já lá da Venezuela, e vi tudo isso. Eleição com índios seminus indo votar, Yanomamis, vi eles no meio da rua deitados, esperando para fazer a sua votação. Vi Rábula, antes da chegada da Defensoria Pública no Estado. Eu acho que, se tiver alunos aqui, talvez não tenham escutado isso nem na parte histórica do direito, que são defensores sem graduação nenhuma, só para dizer que a pessoa teve alguma defesa no processo. Vi intimação por radioamador, e essas histórias só existem porque só existem na Amazônia, só existem porque um oficial de justiça, mesmo de voadeira, não consegue chegar, estando em Barcelos, que era a cidade que eu estava, é a maior, se não o maior município do Brasil, é imenso, e é impossível o oficial de justiça, mesmo de voadeira, mesmo de barco, chegar em determinadas comunidades. Então, para ele intimar alguém de uma audiência, ele precisava o radioamador para poder alcançar aquelas pessoas. Quando a gente fala hoje de celular, fala de IA, eu vi locais, e ainda existem esses locais, que parte do sinal de celular, quando tem e quando existe, é só num pedaço da cidade, é só naquela parte da sede administrativa, todas aquelas cidadezinhas pequenininhas têm a sua pracinha central, é ali que funciona. Se você afastar os bairros, já não tem sinal de celular. E isso é uma realidade completamente fora para pessoas que não estão dentro do que é a realidade amazônica. Nesse momento, gostaria de abrir o espaço aqui para quem quiser fazer perguntas para o professor Maurílio, e fica aberta a palavra. Tem uma inscrição para pergunta, Linei, da Vanessa, que é aluna do mestrado agora. Boa tarde, professora. Eu me vou ligar para ver, porque eu estou aqui em Itaipava, estou dando uma descansada, até comentei com o professor Carlos Magno um pouco mais cedo. Eu estou no PPGJA, e o meu projeto de pesquisa, ele versa justamente sobre o acesso à justiça. Mas é um índice de consensualidade, que é um índice quantitativo. E eu fiquei impressionada com o que o senhor comentou a respeito da questão da vulnerabilidade, e eu queria entender, até saber, se por acaso o CNJ hoje tem algum índice para medir essa situação da vulnerabilidade. Porque, pelo que eu entendi, a vulnerabilidade ela pode ser utilizada apenas como uma categoria para estruturar as políticas. Porque essa situação de vocês no Amazonas é muito peculiar. E não dá para você utilizar a vulnerabilidade, o estado de vulnerabilidade do Amazonas como um índice geral para todo o Brasil, dentro dessa peculiaridade. Existe algum estudo do CNJ localizado para verificar se essas vulnerabilidades elas são levadas em conta na estruturação do acesso à justiça? Ótimo, Vanessa. Posso, Linei? Excelente questão. A gente, posso falar, né, professor? Posso? Então, Vanessa, a questão é interessante, viu? Quem estiver pesquisando acesso à justiça, depois pode colocar na internet lá Projeto Global de Acesso à Justiça, que você vai ter lá, além das 3 ondas que foram propostas como metáfora por Mauro Capelletti e Brian Gaff da década de 70, que era a remoção de obstáculo econômico, coletivo e burocrático procedimental, nós hoje chegamos lá à 7ª onda. E a 7ª onda, você vai entender onde talvez eu quero tentar aqui conectar com a sua pergunta. A 7ª onda, que é uma proposta já recente desse projeto global de acesso à justiça, vai trazer para a gente a ideia de que é preciso remover obstáculos de gênero, de raça no acesso à justiça. E aí a gente tem que agregar outras coisas, obstáculos étnicos, interculturais, e pensar nesses obstáculos geográficos de isolamento. Então, me parece que
Os esforços no CNJ voltados à população indígena, voltados à população, a questão étnico-racial, a questão de gênero, dialogam com esses problemas. O próprio grupo que a doutora Rosália mencionou agora há pouco é um desses esforços também. É o que basta? Não, a gente tem que fazer muito mais. Cadê? Vamos lembrar do povo ribeirinho também? Hoje, o que ajuda um ribeirinho é uma justiça itinerante, é uma defensoria itinerante, é essa caminhada que se faz. Mas nem sempre isso é pensado a partir do regime de águas, dos rios que sobem, descem. Então, assim, o que eu poderia dizer é que as questões que levam em conta a itinerância, a questão racial, de gênero, a questão étnico, especialmente voltada para os indígenas quilombolas, são questões que dialogam com a realidade amazônica. Mas, na minha percepção, elas representam um start, e elas têm que se aprofundar muito mais, principalmente, Vanessa, na questão do debate ao acesso à justiça em áreas remotas da nossa Amazônia. Eu acredito que essa é a contribuição que eu posso deixar na reflexão que você provocou. Obrigada. Eu agradeço muito, viu, professor? Prazer em conhecê-lo, tá? Foi ótima a sua palestra, agregou muito conhecimento. Temos mais alguém para fazer perguntas ao professor Maurílio? Alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário? Oi, professor. Eu sou a Adriana. Eu gostei muito da sua apresentação e me lembrou, assim, o que eu achei curioso é que eu sou servidora do Tribunal de Justiça, eu trabalho na comarca de Manicoré. E o que me chamou a atenção é que eu conheço bem essa realidade, mas eu vivo ela em outra perspectiva, na perspectiva do Poder Judiciário. E aí o senhor vê sobre a perspectiva da Defensoria Pública e eles se complementam. Então, foi muito interessante, parabéns. E também falar que a minha dissertação de mestrado aqui da UF foi sobre o acesso à justiça e a implementação do processo eletrônico no interior. Então, assim, foi muito produtivo para mim. Parabéns. Adriana, obrigado pelas palavras, aí força e parabéns pelo trabalho, tenho certeza que é muito importante para a população bacural, né, que eu acho que vocês brincam falando, né, que enfim, a população de Manicoré, se não me engano, eles têm esse apelido carinhoso, depois a Adriana confirma para mim, e aí eu só faço um complemento, já que vocês estão no processo eletrônico, dialogando com o que a Vanessa falou, professor Carlos, os pontos de inclusão digital que o CNJ propôs para aproximar a pessoa que está num local distante da sede judiciária ou as unidades descentralizadas do interior, desde da Defensoria Pública, são instrumentos que tentam combinar a remoção do obstáculo geográfico, do distanciamento, com a tecnologia, que aquele cidadão não tem, nem o conhecimento, mas vai ter um servidor à disposição para aproximar aqueles tão distantes. E que me parece que para um estado tão gigantesco e com áreas isoladas e remotas como o Amazonas, as questões do CNJ, do Judiciário, da Defensoria Pública, que trabalham o uso saudável da tecnologia, que não causa novas barreiras, é um canal importante. A gente tem um livro, inclusive, recentemente publicado, de uma dissertação daqui da Universidade Federal do Amazonas, da Tatiane Guedes Pires, sobre vulnerabilidade geográfica. E ela trabalha exatamente os mecanismos que usa, especialmente o Tribunal de Justiça do Amazonas, a partir do CNJ, para tentar remover esse isolamento geográfico, essa falta de tecnologia. Tá? Aqui eu deixando uma recomendação, inclusive. Nós temos uma pergunta do chat, vou dar uma lida, é da Thaísa Taranto Ramires. Ela questiona, também tem uma pergunta, fico me questionando qual a necessidade, interesse ou vantagem de um casal indígena pleitear um casamento civil nos moldes ocidentais, pois é certo que eles tenham suas próprias regras internas à comunidade, no que se refere às uniões conjugais, e que, de alguma forma, o Estado reconheça. Não sei como isso funciona, desculpe se eu estou falando bobagem, estou no primeiro período. Tá tudo bem, não existe pergunta boba, tá? Achei interessante o final da reportagem, e o indígena dizer que se sentia seguro agora como um legítimo cidadão brasileiro,
será que era apenas uma questão simbólica de pertencimento ou tinha uma questão patrimonial envolvida? Perfeito, Thaís. A sua preocupação, tanto não é besta, não é bobagem, que o próprio defensor-geral da época preferiu, antes de aceitar o convite da FUNAI, que veio a partir de demandas indígenas, tentar saber o que estava acontecendo. Então, assim, a sua questão é pertinente, porque teve ajuda aí, a Defensoria teve ajuda de antropólogos para entender o que estava acontecendo, se existia um risco de a Defensoria Pública, que é para ser expressão instrumento do regime democrático, acabar servindo à aculturação, que a Defensoria não queria fazer isso, claro, né? Então, nesse procedimento, o que se descobriu? Principalmente a questão da segurança jurídica, viu? O que mais preocupava, que eu soube, nesse caso informalmente, o que mais preocupava os indígenas era a questão da segurança previdenciária e a questão da tradição de bens póstuma, né, da herança, da questão de direitos hereditários. Essa questão preocupava os indígenas. Então, assim, o indígena, ele sabe que vai falecer e ele sabe que ele vai deixar, muitas vezes, a mulher dele, um filho menor. Então, assim, ele não quer que ele quer, e isso a gente ouviu deles, tá, Thaísa? Ele quer manter a cultura dele, ele não quer ser aculturado, pelo menos os que eu ouvi falavam isso, mas ele não quer que o filho dele tenha um direito a menos. Ele não quer perder a tradição, ele não perde a forma de casamento dele, mas ele quer aquele documento que ele sabe que com aquele documento ele vai ter uma segurança para ofertar mais direitos para proteger seu filho, para proteger sua esposa, seu marido. E, para além disso, tem a questão simbólica também, né? Que alguns indígenas ressaltaram na matéria também, né, Thaís? Que é também se sentir fazendo parte de uma grande comunidade Brasil, sem deixar de pertencer à sua comunidade peculiar indígena. Não sei se a Linei concorda comigo, mas eu acredito que a preocupação da Thaís é super pertinente, como foi também na Defensoria Pública, né? Eu repito, o defensor-geral quis saber se existiu risco nesse procedimento de gerar algum tipo de aculturação, e até onde eu sei, foi feito todo o procedimento, inclusive com antropólogos, para não gerar essa invasão cultural, mas para simplesmente ser um festejo de garantia de direitos sem invasão cultural. Excelente pergunta. Mais alguém tem perguntas, questionamentos? Se não tiver, eu tenho uma, e apenas questões de impressão mesmo. Você mostrou para todo mundo aqui trocentas vulnerabilidades do que é viver na Amazônia. Então, eu queria que tu dissesse até, fosse opinativo em relação ao que foi juntar todas essas vulnerabilidades no período da Covid. Todos esses acessos de fila para o fórum dentro de uma canoa durante o período da Covid em que o mundo estava vulnerável. Período bem dramático, né? Mesmo Manaus, com mais de 50% da população, por uma questão de desorganização do poder público, chegou a passar por uma situação de falta de oxigênio. Muitas pessoas morreram assim, em cova coletiva. Eu morava aqui sozinho na época, então assim, eu até me arrepio de lembrar, assim, uma sensação física, que moro numa avenida aqui super movimentada, no máximo passava ambulância, parecia um deserto, e quando você ligava a TV, eram mortes e mais mortes, né? A população do interior do estado foi alvo de uma preocupação bem peculiar, porque, como eu falei, a gente falou mais cedo, o principal meio de transporte são os barcos. A principal estrada não é de asfalto, é o rio, na verdade, que é uma estrada para a maioria dos cidadãos do interior. E aconteceu, tá, pessoal, não poderia desabastecer o interior de receber seus alimentos e tudo mais, e ao mesmo tempo lutava-se, tinham ações para brigar para evitar que os barcos de linha fossem ao interior levando mais Covid para locais que não tinham a mínima estrutura. Existiram ações no interior para obrigar o Estado a transferir pessoas com Covid do interior do Estado, e não tinha mais leito na capital, ia para outro Estado, Rio Grande do Norte, Ceará, sabe Deus mais para onde essas pessoas foram. Em um dos casos, a Defensoria Pública mesmo ingressou para obter o direito ao acompanhante também dessas pessoas que muitas vezes estavam desacordadas. O que eu posso dizer é que aprofundaram-se as vulnerabilidades decorrentes do isolamento geográfico, aprofundaram-se as mazelas referentes à vulnerabilidade na saúde coletiva. Eu acredito que o Amazonas foi um dos estados mais afetados por conta dessa desorganização. A gente tem aí um dano moral coletivo que
talvez seja um dos maiores que esse estado já suportou. A gente poderia falar esse nível Brasil, mas eu estou falando esse nível do maior estado da Federação Brasileira, né? Então, assim, só para ser objetivo, eu acredito que a biovulnerabilidade da coletividade chegou no seu ponto mais crítico, principalmente nesse entrelaçamento do isolamento geográfico do Amazonas em relação ao resto do Brasil e em relação do interior à capital, que é o que deveria ter mais estrutura, mas não teve, infelizmente. Talvez mais um desabafo que um pesquisador da vulnerabilidade falando, viu, Linei? Tá certo, Maurílio, muito obrigada. Eu estou colocando no chat tem mais uma pergunta, mas vou só concluir a ideia. Um dos livros do professor Maurílio, obviamente a palestra não é para vender livro, mas o professor Maurílio, ele escreve livros e fala sobre o tema da vulnerabilidade. Então, existem livros editados, algumas pessoas fizeram perguntas mais técnicas, que podem ser sanadas, que podem ser aprofundadas nesses livros. Eu coloquei o primeiro link agora, vou colocar o segundo, e vou abrir para a pergunta do Rodrigo Moraes. Rodrigo, você está com a palavra. Boa tarde, professor. Meu nome é Rodrigo, eu sou aluno daqui da pós-graduação da UF, do PPG-JA. Parabéns pela sua fala, foi muito esclarecedora, né? A gente que vive aqui num grande centro não tem muita dimensão a respeito desses problemas mais específicos que acontecem mais para o interior do Brasil, e foi muito, muito bacana, muito interessante ouvir sua fala. Você falou muito bem a respeito da garantia de direitos, né, dessas populações que vivem um pouco mais isoladas, e num outro sentido, assim, queria perguntar como que se dá a questão da garantia de que essas populações se mantenham, em certa medida, isoladas, né? E eu falo especificamente em relação ao contato em relação a duas situações, né? Que é o contato com garimpeiros, né? Que a gente sabe que acontece e que gera verdadeiras tragédias, né? E uma coisa que eu acho muito pavorosa, né? Que vem acontecendo com muita recorrência, que é o contato com grupos religiosos, né? Que saem dos grandes centros de São Paulo, do Rio, e que vão ao interior do Brasil pregar, levar a sua religião, né? Provocando um verdadeiro epistemicídio, né? Com relação a esses povos, a essa cultura, a essas outras religiões que são originárias dele. Enfim, se tiver alguma palavra a respeito disso. Maravilha, excelente, Rodrigo, excelentes questões. Eu até pediria... Ney, será que a gente pode ouvir a pergunta de Tita também, para a gente, de repente, até conectar? Você quer ouvir quem? Tita, né, quer realizar uma pergunta. Eu já estava colocando no chat que ela seria a próxima a perguntar, mas se você quiser ouvir as duas perguntas juntas, sem problema. Eu já avalio se dá para conectar as questões, né, senão eu respondo separadamente. Perfeito. Tita, você pode abrir o seu microfone e falar. Oi, boa tarde. Meu microfone está aberto? Alô? Oi? Está sim, pode falar, querido, estamos lhe ouvindo bem. Então, gente, é porque eu estou falando aqui do interior do Tocantins, uma cidade pequenininha, então às vezes a internet cai, né? Então eu não sei se está legal para vocês aí. Enfim, eu queria perguntar para o Maurílio, eu até não assisti a palestra toda, mas do que eu assisti, eu acho que tem a ver com o que eu estou assim, curiosa de saber e perguntar. Eu sou assessora no TRF1, né, da primeira região, e trabalho especialmente com ações coletivas ambientais, né? E a gente vê mesmo muitas ações promovidas pelo MPF, IBAMA, que até dentro daquele projeto Amazônia Protege, que envolve muitas pessoas carentes também, né? Assentados e tal, na Amazônia, que são condenados por cifras milionárias, etc. e tal. E eu, às vezes, fico curiosa, porque a gente não vê muito o papel da Defensoria Pública da União, não vê da Defensoria, não digo individualmente, né, assistindo individualmente aquela pessoa, né, mas, no geral, de participar mais desses debates assim, ambientais, pelo menos no âmbito do Tribunal da Primeira Região. Queria que você, se pudesse, falar um pouco sobre isso.
Maravilha. Eu vou tentar conectar aí a questão do Rodrigo e em seguida já dialogar com a questão também da Tita. É Tita, né? É isso? Isso, isso. Rodrigo, ponto super sensível que você colocou aqui, né? Hoje em dia, a atuação de garimpeiros no interior da Amazônia, do Pantanal, enfim, da Amazônia em especial, que é o nosso foco aqui, é muito grande. É uma área que a Polícia Federal, por exemplo, tem muita dificuldade em realizar as investigações e acompanhamento por falta de estrutura pessoal. Isso gera uma vulnerabilização e insegurança, né? É possível que grupos criminosos se aproveitem disso e vulnerabilizem ainda mais aí a população, que vai ser afetada não só pela questão do roubo, aí né, eu falo roubo no sentido não jurídico, ou queiram pensar que, de certa forma, é uma espécie de roubo, né? A questão do garimpo ilegal. É um roubo da população, contra a população brasileira, né? Contra os povos tradicionais, contra os povos indígenas, quando é na terra deles também. Então, o que acontece? A gente tem notícia, né, histórias de que muitas vezes esses garimpeiros ilegais agem agressivamente contra a população indígena, podem usar armas biológicas, o que é uma loucura, no sentido de colocar um paninho ali com doença na área que está o indígena para ver se adoece a população, como acontecia séculos atrás. São histórias que se escuta, né? Ao mesmo tempo, olha que coisa, né? A Defensoria Pública, ela lida muitas vezes com necessitados, indivíduos ou grupos em rota de colisão. Mas aconteceu de mineradores artesanais, né, garimpeiros, que queriam trabalhar na legalidade ou que trabalhavam numa dimensão muito menor e sem praticar algum tipo de legalidade, eu não conheço muito bem o caso, de pedir apoio à Defensoria Pública para eles não serem tratados do mesmo modo que estavam tratando os garimpeiros ilegais, que praticavam violência contra a população tradicional, que poluíam os rios, e um grupo da Defensoria Pública atuou por esse grupo, embora também tinha outro grupo da Defensoria Pública atuando pela população interessada em retirar tudo de lá que causava impacto aos rios, e impacto à população, assim, no sentido, inclusive, biológico, repito, por essa questão do adoecimento, uso de mercúrio nos rios. Então, assim, é muito difícil esse controle pela Polícia Federal por conta da grande extensão da Amazônia, né? Existe uma dificuldade. Quanto à questão religiosa, isso é um outro problema. Quer dizer, há quem diga que não é, mas me parece que quando a religião ela chega predatoriamente numa região indígena relativamente isolada, pode ser problemático, porque algumas religiões elas realmente são predatórias, né? Elas fulminam a cultura original. Eu confesso para você que eu não tenho conhecimento mais aprofundado sobre essa questão, mas eu considero um tema sensível, com todo respeito, todo carinho aos meus amigos evangélicos, mas no interior da região amazônica existem muitas igrejas tentando realizar essa evangelização, e muitas vezes devorando a cultura do cidadão ribeirinho e do cidadão indígena. Existem povos isolados, sim, na Amazônia, que não tiveram contato algum, mas eu acredito que o Estado brasileiro não tem condições de manter eles intocados em relação a grupos armados ilegais envolvendo narcotráfico e tudo mais. Há um debate aqui, inclusive os estudantes da UEA realizam esse debate, algumas dissertações, sobre as polícias indígenas, tá? Assim, grupos indígenas que tentariam proteger o próprio grupo. Então, são debates interessantes que tem nessa realidade, meu caro. Acredito que você tocou num ponto muito sensível e é mais um ponto invisível de toda essa discussão. E aí eu já vou emendando aqui com a questão que a Tita levantou, e aí, se eu não entendi bem, por favor, você me corrija, minha amiga. A questão das ações coletivas, eu não sei como está a atuação da Defensoria Pública da União nesse cenário. Eu sei que é um déficit muito grande, o orçamento da Defensoria Pública da União é infinitamente menor que do MPF, que do MPU, enfim. A Defensoria do Amazonas, que tem uma certa representatividade institucional aqui, nós temos 2% a menos que o Ministério Público, por exemplo, e em tese temos que estar no mesmo lugar, e tem pesquisas sobre isso, Pesquisa Nacional de Defensoria Pública, e vocês vão ver que no Brasil inteiro há um desnível orçamentário muito grande entre Ministério Público e Defensoria Pública. Não que o Ministério Público não tenha que ter o que tem, que eu acho que a Defensoria deveria ter um pouco mais para preencher as vagas no Brasil inteiro. Mesmo no Rio de Janeiro, existe um certo déficit numérico em relação aos membros e tudo mais, e de orçamento também. Deixo esse desafio para vocês. E aí o ponto que eu queria chegar. Talvez seja interessante fazer-se o que o professor Fred Didier menciona, que é o livre trânsito de técnicas.
Como é que a possessória multitudinária é resolvida hoje no CPC? Geralmente as ocupações irregulares, que alguns chamam de invasão, uma linguagem mais agressiva, mais violenta, mas assim, a ocupação irregular de centenas de famílias geralmente é resolvida por contraditório diferenciado. Porque o 554, parágrafo 1º do CPC, ele determina, para ter um pouco mais de democracia no processo, intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, cada qual com seu papel constitucional. E a Defensoria Pública chega ali geralmente para defender aquele grupo que tem seu próprio interesse, que não é muitas vezes o mesmo interesse que tem o fiscal da lei, que tem o proponente da ação. O que eu estou falando é que provavelmente, talvez, o próprio Poder Judiciário pudesse provocar mais a Defensoria Pública a perceber e visualizar onde ela não está essa atuação. As defensorias estaduais têm mais capilaridade, então talvez chegar a um ponto de provocar mais a ocorrência de um convênio que a lei possibilita, mas nunca aconteceu, que é acho que artigo 14 da Lei Complementar 80, que determina que DPU, que possibilita, aliás, que a DPU e as DPS façam convênios para atuação em determinados casos que elas conveniarem. E o próprio Poder Judiciário provocar mesmo, olha, vou usar essa técnica de amplificação do contraditório, porque se tem um grupo invisível aqui, tem uma comunidade visível, a Defensoria vai lá e vê quem precisa com a posição deles. E isso não acontece às vezes, porque muitas vezes os grupos que têm interesse, que vão ter a atuação da Defensoria Pública, que provocam a atuação da Defensoria Pública, nem sempre tem pautas que são mais palatáveis para a comunidade geral. Então isso acaba gerando, às vezes, algum incômodo por parte do próprio Poder Judiciário, porque o processo trava um pouco mais, agora você vai ter mais um sujeito processual para se preocupar, mas o que é isso? Se não, democracia, né? Então é algo que a gente tem que fazer mesmo, e eu acho, Tita, que a questão é de provocar mais e talvez trazer a tese do professor Didier, do livre trânsito de técnicas, e dizer, olha, isso aqui lembra uma possessória multitudinária, de dimensão coletiva, vou integrar também a defensoria para que ela tenha contato com a população e veja qual a posição que a população quer defender. A defensoria não defende a lei, se tem um defensor querendo defender a lei, ele tinha que ter o Ministério Público. Então, a defensoria promove a satisfação de necessidades sociais, ou busca isso porque ela defende necessitados e direitos humanos. Então, é interessante essa integração que cada vez mais acontece, mas eu concordo com você, no que eu entendi, que ela está muito aquém ainda do desejado, talvez pelo déficit de defensores, e eu acredito que o Poder Judiciário pode gerar inputs aí, provocações para isso poder melhorar um pouquinho, ter mais democracia processual. Obrigado aí pelas questões, Rodrigo e Tita. Nós temos um comentário aqui no chat, da Juliana, foi minha colega de mestrado. Professor Maurílio, eu sou oficial de Justiça no TEJAN. Minha dissertação de mestrado pela UF foi sobre a Justiça 4.0 e os excluídos digitais na cidade de Manaus. À época, fiz contato com o senhor e tive um capítulo da minha dissertação sobre o papel fundamental da defensoria. A realidade fora dos muros do tribunal é bem diferente do que é proposto pela inovação tecnológica que faz parte do dia a dia da justiça, em relação a processos virtuais. O primeiro local da minha lotação foi a Atalaia do Norte, a tríplice fronteira que o senhor citou na sua explanação. Atalaia do Norte fica próximo de Benjamin Constant, isso não está no chat, mas eu estou só explicando para as pessoas, fica ali próximo da área do Peru, fica próximo da área da Colômbia, então aquela fronteirazinha ali que o povo fala mais espanhol do que outra coisa, então é realmente uma fronteira diferenciada, tá? Ela comenta aqui, é engrandecedor ouvi-lo. Tem outro comentário aqui no chat de Eduardo Monteiro. Professor, você mencionou que a exclusão dos ribeirinhos dos flutuantes é estrutural, não acidental. Mas quando a gente olha para a Defensoria Pública e o CNJ fazem na prática, vemos ações pontuais de defensores itinerantes, suspensão, remoção e remoções pontuais. Por que não há uma mudança de fundo? Por que o Código Civil não reconhece a habitação flutuante como algo legítimo? Parece que enquanto casamentos indígenas ganham operações da Marinha e do Exército, os ribeirinhos continuam invisibilizados. Isso não contradiz a ideia de que o problema é estrutural? Bem, primeiro, Juliana, né, parabéns, tem uma belíssima dissertação, espero ver publicado, né, me mantém informado aí sobre as publicações, viu? Torço muito que seu trabalho seja publicado, eu realmente acompanhei e torço, na verdade, que esse trabalho seja alcance grande público. Juliana, parabéns.
sendo breve aqui para não cansar vocês de mim demais, né, para me chamarem outra vez. Eu acho que o Eduardo trouxe aportes críticos aqui interessantes, né? Se a gente fosse pensar em interseccionalidades aqui, que inclusive é um ponto que o CNJ também trabalha, nós temos problemas que estão na mesma Amazônia, mas que são problemas diferentes, né? O casamento me parece gozar de uma simpatia maior aí por parte das autoridades e tudo mais. Agora, no caso dos ribeirinhos, pelo menos nas ações que se tornaram populares ultimamente, há uma certa antipatia de uma parte, pelo menos do setor público, aí pela ideia de que tem pessoas morando aí em cima dos rios, né? Não me parece ser exatamente o mesmo tipo de problema. Essa invisibilidade que a gente mencionou, muitas vezes de determinados problemas, ou invisibilidade das partes em determinados processos, isso pode variar de acordo com o tipo de litígio, de acordo com o tipo de problema. Tem lides que elas são invisíveis, outras nem tanto. E algumas contam com a sorte. Quando eu comentei, por exemplo, desse casamento indígena de 800 casais, a gente contou um pouco com a sorte, porque se um defensor do Rio me conhecia, falou comigo, que falou com o cara da FUNAI, o cara da FUNAI falou com o DPG e deu certo, mas podia não ter acontecido. Então a gente precisa profissionalizar os canais, judiciário, defensoria, para cada vez mais tirar esses problemas da invisibilidade, criar canais democráticos, professor Carlos, para que a gente chegue aí de repente ao poder legislativo para gerar alteração legislativa. Tudo que foi feito aí, Eduardo, e aí eu faço a crítica com você também, ainda é muito pouco, é pouquíssimo, diante do que é necessário fazer para dar visibilidade. Tem muita coisa oculta aqui, e eu fecho aqui isso comentando que quando eu defensorei, como a gente fala na Defensoria Pública, quando eu defendi pessoas no interior do Estado, eu encontrei um processo penal que, graças a Deus, a gente conseguiu a absolvição do rapaz. Ele foi contratado para cuidar de uma lavoura, professor Carlos, Josália, no interior do interior, e lá, quando ele chegou, eram traficantes, colocaram uma arma na cabeça dele e fizeram ele cultivar maconha. Quando a polícia, graças a Deus, graças à tecnologia, descobriu que tinha uma plantação grande lá e estourou aquela plantação, os traficantes, de fato, correram e ele saiu chorando e abraçando os policiais. A esposa dele já tinha feito diversos BOs por causa do sumiço dele há meses. Não sei o que aconteceria com esse cara no final. Eu perguntei para ele dizia, doutor, um dos caras falou que eles iam querer me pagar, que eu podia ficar tranquilo, que eu ia sair de lá com droga para vender, mas eu não queria isso para mim. Eu não sei como é que ia ser, eu não sei se seria vivo. Então, assim, ninguém sabe quantas pessoas hoje tem no meio da floresta amazônica, talvez nessa condição análoga de escravo, tendo que cultivar pés de maconha. Então, assim, eu vi 2 casos desses, na verdade. Um era bem claro que a pessoa assim, era totalmente inocente, no outro tinha dúvidas, porque, enfim, o Ministério Público se insistiu e a gente dizia que era indo pro réu, enfim, aquela coisa de processo penal, né? Mas que existe um problema, existe, e que isso tudo está invisibilizado, né? Então, eu gostaria muito que a gente, cada vez mais, professor Carlos, Linei, que a gente pudesse fazer mais intercâmbios acadêmicos e para dar visibilidade, troca de experiências, para tentar levar mais democracia para os direitos e tudo mais aí que a gente trabalha e pesquisa. Muito obrigado mesmo pela oportunidade do diálogo. Professor Carlos, já está com a palavra. Tá. Obrigado. Então, só, né, queria, né, agradecer a presença do Maurílio, em nome do Programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa e do grupo de pesquisa Garden, que é o nosso grupo de pesquisa, né, dizer que eu fiquei muito feliz, estou muito alegre de ter acompanhado essa tua fala, Maurílio, né? Foi a primeira vez que a gente teve um defensor público aqui conosco, e para mim é muito especial assim te ouvir, especialmente você que é uma pessoa que tem realmente aquele ethos, né, de alguém que trabalha na defensoria, né, que eu acho que é um dos concursos públicos que exige assim um perfil de aderência assim a determinados valores, e você demonstra assim uma intensidade muito grande dessa aderência. E especialmente para mim, porque eu estou aqui no Rio de Janeiro hoje, né, trabalhando na Universidade Federal Fluminense, mas eu, na verdade, sou catarinense. E assim, a gente vê, né, a Defensoria agora, tão bem representada por ti aqui na tua fala, mas a Defensoria foi uma luta difícil, né? Havia pessoas que eram contra a implantação da Defensoria, e o meu estado, Santa Catarina, foi
o último estado do Brasil que implementou a Defensoria Pública, e só implementou porque houve uma luta muito grande no final dos anos 90 e começo do século, da qual eu fiz parte. Eu era coordenador de um curso de graduação lá em Santa Catarina, e as universidades lá se uniram e fizemos uma campanha assim, rodando todo o estado, conscientizando da necessidade da implementação de uma defensoria pública lá em Santa Catarina e da obrigação constitucional de fazê-lo, porque era uma inconstitucionalidade o que tinham aprovado lá em 1997 com uma lei estadual dizendo que a OAB resolveria com os defensores dativos, né? E foi uma luta que a gente apoiou muito, né? Mas deu resultado. Então, assim, para mim é muito gratificante, né, ver o trabalho, né, da defensoria sendo assim tão bem explanado e tão bem representado por ti aqui, né? Um país como o nosso, que tem as dificuldades que nós temos, a defensoria pública, né, marcada pela desigualdade social absurda, né? A presença da defensoria pública, né, como você afirma também, né, como um custos vulneráveis ali, ela é assim primordial, né? Então eu quero dizer que eu fiquei até emocionado aqui de te ouvir, né, resgatando todo esse meu envolvimento, né, de uma luta pela implementação lá no meu estado, e também dizer da minha satisfação por rever sistemas amazônicos, né? A gente teve uma presença do PPG-JA ali junto com o TEJAN, num convênio que acabou em 2024, e que foi um convênio assim tão legal. A gente teve uma turma assim fantástica, né? Você veja que alguns deles estão aqui conosco hoje, né? E você começou falando das peripécias e dificuldades aí da Amazônia, e eu só me lembrava da Adriana, que está aqui, da VUNON, só vem essa sigla para mim, VUNON, Vara Única de Nova Olinda do Norte, nunca vou esquecer essa sigla. Isso! E ela estava fazendo, ela fez esse trabalho que ela publicou aqui, né? Justiça Digital no Amazonas. E então essas questões agora eu pude ver do ponto de vista da Defensoria Pública, né? Então eu me sinto assim muito realizado com essa tarde, né? De voltar a ser apresentado a essa questão, que é muito importante para os nossos alunos aqui do Rio de Janeiro, né? Conhecer essa realidade, né? A Amazônia, o estado do Amazonas e a Amazônia é uma coisa quase que fora do Brasil para muitas pessoas, né? Ou seja, é de tão distante, né? De tão diferente, de tão complexa, né? Para muitas pessoas é uma coisa assim desconhecida, né? E ao mesmo tempo é uma das partes que cada vez mais se torna central, né, no futuro do Brasil, né? Então eu acho que essa tua fala foi uma fala muito interessante. Eu tinha anotado 2 perguntas aqui, mas uma delas era sobre essa questão da interculturalidade, né? Mas você já trouxe 2 exemplos aí que cobriram bem, né, a questão do funeral, a questão do casamento. Eu me sinto bem contemplado, tá? Queria só te agradecer e agradecer também que pude conhecer a Rosália aqui. Quem sabe futuramente a gente se conhece pessoalmente também. Muitíssimo obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, professor Maurílio. Professor Maurílio agora tem um evento que ele precisa realmente se retirar. Deixo só esses últimos segundos para ele se despedir da gente, e o nosso agradecimento aqui do Grupo do Garden pela sua presença e pela sua experiência trazendo para todo mundo aqui. Professor, apenas para a sua despedida. Muito, muito obrigado, Linei, professor Carlos, em nome de vocês e também da minha amiga Rosália, da Juliana, de todos aqui que participaram, que tiveram paciência e ouvir, daqueles que ouvirão também no YouTube, muito obrigado. A Amazônia também é nossa, né? Tem a Amazônia fora do país, mas a Amazônia brasileira é do Brasil, vamos cuidar dela, tem muitos olhos virados para cá e vamos dar inclusão, vamos lutar por democracia em todo o Brasil, inclusive nesse cenário, sem deixar que ele se torne invisível aos olhos de nós, né, que somos vizinhos dessa realidade de alguma maneira, ainda que o Brasil seja gigantesco. Beijo no coração, estou à disposição também no Instagram, Maurílio Casas Maia, quem quiser trocar ideia. Meu telefone, o professor está à disposição do senhor também, está com a Linei. Sempre que eu puder ajudar, estarei de volta. E feliz Páscoa para todo mundo. Obrigado, professor. Até logo, gente. Vamos desconectando. Grande abraço e feliz Páscoa para todo mundo. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.